Santo Deus, Criador dos céus e da terra, é para cultuar a Ti, Senhor, que estamos nessa tarde, para render louvores ao Senhor e para que cada um aqui, Senhor, tenha um crescimento espiritual a cada dia, que o diabo seja, ó Deus, derrotado e que a vida de Cristo possa ser visto em cada um de nós, Pai. Entregamos nossos louvores e agora nos consagramos a Ti e que o Senhor possa, ó Deus, nos dar o Teu conselho e colocar isso no fundo de cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Liberta cada um que precisa de libertação. Cura aquele que precisa de cura, Senhor. E em geral, dá-nos cada dia mais do Teu Espírito Santo, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja conosco. Eu quero convidar vocês para ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Eu creio que será uma palestra, praticamente uma palestra, mas que cada um possa tomar para si e dizer: Senhor, aplica isso na minha vida, naquilo que eu preciso. Apocalipse 2, versículo 12. Acho que eu anotei errado aqui. Ah, não, eu estava em outra passagem. 2, versículo 12 mesmo. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Oremos. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra e dependemos que o Senhor venha inspirar e ungir cada palavra que aqui for falada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu creio que nós vamos ter hoje como uma escola um aprendizado, lembrando também daquilo que já sabemos. E vamos falar sobre as táticas do inimigo. As táticas do inimigo. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E assim como em uma guerra existe tantas táticas, e a experiência do homem, ele usa a experiência dos antigos e a dele, 30, 40 anos, cada um de nós, se baseamos em nossas experiências e como também aquilo que aprendemos. Agora, o diabo, irmãos, nós sabemos que ele tem
milhares de anos de experiência, tantos mil anos que ele vem trabalhando, que ele vem causando dano, e ele tem as suas estratégias. Eu estava lembrando, enquanto anotava esse assunto para falar, lembrando daquele roubo que teve no Banco Central. Vocês devem ter visto, faz tempo já. As pessoas, os ladrões, eles alugaram, pelo que eu lembro, uma casa distante do banco. E com base naquilo, eles começaram a cavar até chegar debaixo do banco. Quem podia imaginar que daquela casa ali havia alguém trabalhando para poder efetuar um dos maiores roubos que teve no país? Então, dessa forma, o diabo também ele tem as suas táticas, estratégia. Vamos dizer, tem o roubo em aberto, né? Que é as coisas que ele faz em aberto. Tem as coisas que nós vemos escancarradas na rua, nos noticiários, no adultério, na mentira, no roubo. São coisas que estão escancarradas. São coisas que estão envolvidas naqueles que já estão completamente sobre o seu comando. Mas quando ele quer enganar e chegar no cristão, assim podemos dizer, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele sempre começa de longe, aonde você diz, não, isso não tem problema. Eu sou assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, e eu sou assim. Carrega uma herança que vem de lá, não é uma herança de Deus. E a pessoa não se dá conta que aquilo é o que? O diabo. Por isso, eu quero trazer isso, me veio ao coração forte, porque você diz, tá, pastor, mas por que você está falando isso? Eu não preciso disso. Talvez hoje não. Talvez você não. Mas alguém precisa. E aí nós vemos que, como pegamos, por exemplo, o profeta Balaão, né? Que é a escritura que Jesus fala aqui em Apocalipse, dizendo, mas umas poucas tenho contra ti. Quantos anos isso já tinha passado? Lá quando Israel estava indo para a terra prometida. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Mas ali era o trono, como diz a Bíblia, onde Satanás habitava. E hoje também não deixa de ser o trono onde Satanás habita. Nós estamos, como a Morana pregou, no Éden de Satanás. Nós fomos enviados como ovelha em meio de lobo. Então a única proteção nossa está aquilo que diz a Bíblia, vigiar e orar. Para quê? Para buscar a força do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa força está nele. No escudo de Deus. Então, ali é onde estava, onde diz a Bíblia, na terceira era já, né? É a terceira era. O trono de Satanás. Mas apesar de ser o trono de Satanás, nunca em nenhuma parte da Bíblia nós ouvimos falar de Antipas. Mas aqui mencionou. Talvez era alguém que não tinha muito destaque, não tinha um dom especial. Quem sabe era alguém, um agricultor, alguma pessoa de pouca influência, porque só veio aqui. Mas era alguém conhecido no céu. Era alguém que não se dobrou. Era alguém que conheceu as táticas de Satanás e não seguiu o engano da doutrina de Balaão. Tens lá, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós vivemos
num tempo que não temos perseguição. Mas eu penso que é um dos tempos mais difíceis, porque o diabo está mais camuflado. Ali ele estava escancarado, né? Matando, mas aqui ele tem estado camuflado. E essa é a maneira que o diabo trabalha. Camuflado, escondido. Atrás de um chapéu, podemos dizer, atrás de uma capa, atrás de um guarda-chuva, podemos imaginar tantas coisas, mas ali está ele. Como trabalhou através da serpente, como tem trabalhado por trás de tantas pessoas. O queridinho, o bonitinho, o socialzinho, mas atrás tem um diabo. Nós devemos amar sempre, né, o pecador, mas odiar o pecado. Devemos tratar bem as pessoas, mas não ser influenciado com as coisas erradas. E aí nós vamos voltar lá em Balaque, que é da onde nós estamos tendo a base da nossa palavra, quando nós sabemos bem que quando Israel ia passar por ali, apesar de Deus ter dito para Israel não atacar Balaque, não atacar Amon, não atacar os da montanha de Seir, porque eram que parente, eram filho de Ló. De Balaque é os alguém lembra? Amonitas, os Moabitas. Os Moabitas eram do rei Balaque. Aí tinha também os Amonitas, e Amon. Quem eram esses dois? Filhos de Ló, parente de Israel. Quem eram os da montanha de Seir, de Edom? Os edomitas eram os filhos de Esaú. E você leia lá creio que é em Deuteronômio, aonde Deus especificamente diz para eles: vocês não passem por essa terra. Vocês não pelejam contra eles. Porque esses são filhos de Ló. Esses são filhos de Esaú. Esses são parentes, quer dizer, vocês não vão atacar, mas os amonitas, os de Amon, os de Moabe, eles não tinham a mesma instrução, eles eram crentes fronteiriços, né, como nós sabemos. E quando Israel estava passando por ali, tranquilo, não ia atacar ninguém, não ia levantar a espada para ninguém, aí Moabe, que não tinha segurança divina, nós sabemos, temeu, e como ele cria no mesmo Deus, né, mas era um fronteiriço, um apóstata, podemos dizer, ele foi em busca de um profeta. Um profeta com dom verdadeiro, porém um que se vendia por dinheiro, por popularidade. E Balaque, nós sabemos, ele mandou o mensageiro dizendo para Balaão: vem amaldiçoar um povo aqui, porque é muito grande e eu vou te dar muitos presentes. E ele, então, buscou a Deus, e Deus disse que não. Segunda vez dobrou a oferta, ele buscou a Deus de novo, aí entra o perigo de entrar na vontade permissiva. Ele buscou a Deus de novo, mas Deus já não tinha falado para ele não ir? Que aquele povo era abençoado? Na segunda vez Deus disse: vai, mas você vai dizer o que eu colocar na tua boca. E quando ele estava indo na vontade permissiva de Deus. Aí vocês lembram que o anjo se põe de frente dele, com a espada desembainhada, e a própria mula desviava do anjo, prensando a perna dele contra a rocha, a ponto que Deus permitiu a mula falar. Vocês lembram, né? E a mula se deitou no chão, falou: sempre tenho sido fiel a você, quando que não tenho te levado? E aí Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo com a espada desembainhada. Muitas vezes a pessoa quer voltar atrás, mas não dá mais.
Já, como diz assim, vocês sabem como quando o avião, quando ele inicia a decolagem, ele tem até um determinado momento que ele consegue frear, né, como diz, abortar a decolagem. Mas dependendo do estágio que ele está, não tem mais o que fazer, é levantar ou levantar. Não tem mais como. E assim é na vida. Dependendo do estágio que nós estamos, podemos frear, dar meia volta e voltar. Mas dependendo do estágio, aí não tem mais, é vai ou vai. Como a Bíblia diz do próprio Esaú, né, que nós estamos falando, que ele, depois que vendeu o direito à primogenitura, ele buscou a Deus com lágrimas, mas não encontrou mais lugar de arrependimento. Como que ele ia encontrar lugar de arrependimento se agora a benção que era dele estava em Jacó? Estão entendendo? Deus vai dizer, então tá bom, Esaú, deixa que eu pego de lá e ponho para ti de volta. Não tem mais jeito. E quando quando Balaão vê o anjo na frente com a espada desembainhada e disse, olha, se não fosse a mula, eu tinha te matado. Disse, então eu vou voltar. Vai voltar agora? Não, agora vai. Você vai dizer o que eu colocar na tua boca. E aí nós sabemos, ele foi, todas as vezes que ele ia, Deus abençoava Israel, mas olha o motivo e o objetivo dele, ele estava lá como vamos dizer assim, um vendido, um comprado por Balaque. Qual era o objetivo? Causar dano para Israel. Todas as vezes ele abençoava. Então, ali em Baal-Peor foi quando ele ensinou a Balaque a lançar tropeço nos filhos de Israel. Ele sabia, não posso amaldiçoar, mas o pecado neles vai trazer a maldição. Foi quando ele incitou a Balaque a fazer uma grande festa, um verdadeiro carnaval, e as filhas de Balaque ali por certo dançando, meia seminua, e os filhos de Israel, somos todos parentes, somos todos primos, vamos fazer uma festa aqui, e vamos namorar, e vamos prostituir. Foi o que eles fizeram. Vamos comer dos ídolos, porque Balaque também tinha seus ídolos. E aí, 24.000, se não me falha a memória, morreram por causa da praga de Baal-Peor. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Primeiro, Balaque, né, aqui simbolizando o diabo, vem escancarado, vai lá e amaldiçoa eles. Vai lá e diz para eles que Deus não existe. Vai lá e diz para eles ir beber. Vai lá e diz para eles ir adulterar. Não deu certo. Não vai. Então ele corta uma volta e chega e diz, não, nós somos tudo irmãos. Vocês estão passando por aí? Vamos fazer uma confraternização. E ali a coisa pegou. E aí nós sabemos a história. Por isso que aqui em Apocalipse Jesus lembra, para cuidar da doutrina de Balaão, que é o engano, que é a coisa misturada. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o diabo, ele está preocupado com cada um de nós. E nós temos que buscar em Deus o discernimento para ver quando é Ele. Quando é Ele, nós vamos lutar com todas as forças e vamos repreender. Quando é Ele? Que às vezes Ele está vindo, usando a razão, usando a natureza, usando isso para quê? Para chegar na tua alma. Cada um pode olhar para você nessa tarde e ver. E dizer, Senhor, Tu tens me guardado. O Senhor vai me guardar. Mas naquilo que eu tenho falhado, me ajude. Como eu já tenho falado de tantas coisas, que o diabo vem camuflado,
com algo que é, vamos dizer assim, como é que eu quero dizer assim, anti-escritura, né? Não é escriturístico, que é contra a escritura. Coisas que às vezes eu estou falando de forma bem por longe, mas cada um sabe. Aonde é o ponto fraco? Aonde é? Descontentamento com isso, com aquilo. O diabo começa aqui. O que ele quer com isso? A alma. A alma. Deus não é um separador, ele veio para unir. O diabo sabe fazer duas contas, que é diminuir e dividir. Mas Deus sabe fazer duas também, que é multiplicar e somar. Então, às vezes, ele vem e por longe, antigamente a pessoa estava no mundo, a pessoa adulterava, a pessoa estava escancarada na mão do diabo. Aí corre para Cristo. Aí o que o diabo vai fazer? Ele vai começar a cavar um buraco lá para fazer um túnel para chegar ali. Começa a botar risinga, começa a botar impliqueta, começa a botar ciúme, começa a botar isso e aquilo, e você olha, isso é de Deus? Quando nós temos as nossas dificuldades, somos humanos. Porque tem coisa natural que é nossa mesmo, né? Se tem uma coisa que o diabo, às vezes, ele tem razão, se ele chegar para Deus, vai dizer, Senhor, estão me acusando lá, mas lá não fui eu, lá foi ele mesmo, a teimosia dele. Tem coisa que é nossa mesmo. Não é verdade? Somos humanos. Senhor, essa vez não fui eu. Um dia eu vi, acho que um dos... aquele tal de Fernandinho Berramar diz, não, eu não sou santo, mas isso tudo não fui eu. Não é assim? Algumas coisinhas do dia a dia. Mas às vezes ele pega as coisinhas do dia a dia, que até então não é ele, então aí ele inflama aquilo. Põe a gasolina, a tossica, é isso mesmo. Vou me separar. É isso mesmo. E aí, um espírito toma a pessoa. Por quê? Porque ele quer a alma da pessoa. Ele quer a alma, porque primeiro ele tem que dividir para enfraquecer. E o nosso lugar é na casa do Senhor. O nosso lugar é adorando a Deus. O nosso lugar é evangelizando. O nosso lugar é na presença de Deus. Mas o diabo não gosta disso. Então, quando nós identificamos as estratégias dele, aí nós dizemos, Senhor, isso não é o Senhor. Me ajuda, Senhor. O que eu vou fazer? Eu não aceito isso. Eu vou lutar e eu vou repreender isso e eu vou vencer. Porque o meu objetivo é estar na casa de Deus. O meu objetivo é cooperar com o crescimento da obra. O meu objetivo é puxar a coisa ao mesmo favor. Mas às vezes a gente pensa, não é o diabo, isso aí é eu mesmo que é o meu gosto. Será? Será que não é o mesmo diabo que estava lá atrás, que agora está vindo por longe? E aí ele vem, e ele vai causando danos, e às vezes leva anos e anos e anos, até ele, pá. Por isso, irmãos, que nós não venha acontecer como aconteceu com Israel, que, como diz o ditado, deram bobeira, deram mole, e aceitaram a conversinha de Balaque. Depois começou a morrer um monte, e a vontade era pegar o Balaque pelo pescoço, mas ele não estava mais. Então, irmãos, cada um de nós devemos se achegar a Deus, e pedir, Senhor, alguma coisa eu tenho dado vazão ao diabo?
que eu possa identificar, ir lá e trancar o túnel. Lembra que o irmão Brana comenta daquela fonte, né, que ele sempre tomava água, e um dia ele foi lá e não tinha mais a fonte. Não estava mais, quer dizer, correndo a água. E o que foi aquilo? O que é aquilo? É simples. As folhas, caiu uma hoje, caiu uma amanhã, caiu um galho, e aquilo foi represando a água. E daqui a pouco aquela água que descia agora se espalhou e se perdeu. Mas vai lá e limpa o canal. O problema é que muitas pessoas não se dão conta, e muitos vão se acordar quando é tarde. Mas nós estamos aqui sendo aconselhados por Deus, e cada um de nós, eu não quero me delongar muito, tem muitos exemplos aqui, mas eu creio que não precisa. Exemplo de Sansão, que foi brincando, e aí acabou onde acabou, Ananias e Safira e tantos outros. Mas não precisa, acho que já ouvimos bem, já entendemos. Agora o que nós vamos fazer é buscar a Deus. Cada um se unir, e vamos vencer, e vamos puxar a obra. Já temos puxado, graças a Deus. Quando nós estamos pregando, não quer dizer que estamos mal, mas podemos melhorar? Podemos. É sempre lembrando das coisas que precisamos melhorar. Porque o diabo não vai parar. Ah, mas eu já sei, já sou crente de 30 anos. Já sou crente de 40 anos. Parabéns. Mas para um pouco de vigiar para você ver onde vai parar. Para um pouco. Começa a alimentar pensamentos e coisas e costumes. Vê onde vai parar. Quanto maior a árvore, né, maior é o tombo. Maior é o tombo. Como aquela história que às vezes nós contamos, né? Daquela grande árvore, vamos dizer que era um carvalho, creio que é isso a história conta. Aquele crentão que, olha, não, ele era o crentão, né? Forte. É bom ser forte, mas não pense que por você ser forte, o diabo não está de olho em você. É em você que ele está de olho, porque você é a influência. Se ele derrubar você, vai amassar muitas outras arvorezinhas, e é isso que ele quer. Então, nós não estamos imunes, não somos par para Satanás. E as arvorezinhas, vinha um vento e elas cediam um pouco, e o grande carvalho se mantinha firme. Ah, vocês são fracas, vocês é isso, vocês é aquilo. Toda hora que o pastor faz chamada de altar, lá vai você para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda vez você está achando que tem que buscar mais a Deus, mas é isso mesmo. Tudo que é coisa. Mas vinha o vento e ela cedia, passou o vento, levantava. Senhor, me perdoe, eu não queria isso, mas eu estou aqui de pé de novo lutando. Mais uma ceia, mais uma ceia, mais uma ceia, mais um ano. Mas lembre-se disso que eu estou dizendo, o diabo está de olho é no velho carvalho. Que se cair, o estrago é maior. Mas daí veio um vento, né? Muitas vezes maior, e o carvalho, puf. Aí as árvorezinhas disseram, levanta agora, vai. Levanta, não consigo. Então, nós, irmãos, enquanto nós estiver nessa terra, o diabo vai estar com as suas armas contra nós e nós contra ele. E nós, escondido através do escudo de Cristo, e atirando nele, lutando, batalhando.
até quando encerrar a carreira. E aí sim, pega agora, diabo, se puder, não pega mais. Estamos lá em cima. É para isso que estamos lutando. Um dia desse o diabo vai procurar como procurou o corpo de Moisés, não acha mais, porque ó, glória a Deus. E assim nós vemos homens que pensavam que nunca, né? Como o rei Uzias, né? Vê a vida de Uzias, que bonita, rapaz. No final ele levantou o nariz, se chovesse se afogava. E aí quis fazer o que não era para fazer. Morreu como idólatra. Salomão começa bonito o trabalho dele, tendo sonho espiritual, Deus se agradando, Deus prometendo, mas quando começou a ficar mais velho, baixou a guarda, e a Bíblia dizia, suas mulheres o retiveram, quer dizer, o enredaram, melhor dizendo. Morreu como idólatra. Mas que nós possamos, cada um de nós, escutar o conselho de Deus. Escutar o conselho de Deus. E não, eu, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos até o final. E assim que Deus nos ajude a cada dia, vigiar e confiar em Deus, né? Confiar em Deus e estar sempre escondido. E agradecer a Deus, porque como disse Davi, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos já tinham destruído. Mas disse Davi, o laço quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ter a nossa oração de despedida, de agradecimento a Deus, que cada um de nós, possa agradecer a Ele. Senhor, eu ainda estou aqui, e pela Tua graça eu vou até o final. E aqui nós temos um pedido de oração pela irmã Analice, ela não está bem de saúde. O Marcos também acabou de me falar que está com infecção nos ouvidos. Nós vamos orar. Situação difícil. Vamos orar então por esse também, que o irmão Brademir visitou. Você pode levantar a sua mão. Faça a tua oração agora. Fale com Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim dá ao Senhor os seus amados o sono. Pai, que cada família possa, ó Deus, cada dia melhor, cada dia mais, vencer o inimigo e cada dia melhor te servir, Pai. E que cada diabo camuflado, que porventura, ó Deus, aqui ou aqueles que ouvirão a pregação, Pai, seja, ó Deus, derrotado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela Analice, repreendemos a enfermidade, oramos pelo
o Senhor que o irmão Brademir visitou, que o Senhor esteja com ele nessa hora difícil. Pelo irmão Marcos, ó Deus, repreendemos aquela infecção no ouvido e declaramos cada um abençoado, curado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, ó Deus, unanimemente, queremos te agradecer pela tua graça, pelo Senhor ter nos comprado com teu sangue, e por um dia saber que nós estaremos contigo ali, Pai. Muito obrigado. Não nos deixes, Senhor, sair debaixo das tuas asas, mas que cada dia mais possamos estar escondido em ti, assim como o sal está incluído na água do mar e se tornou um. Nós queremos ser sempre, ó Deus, um contigo, como o Senhor orou. Agora leva teu povo em paz, guardada numa boa semana a todos, e que a bênção do Senhor acompanhe e quebre todas as ciladas do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.